Professor Titela, lá de Sobral. Boa tarde, mestre. Boa noite aí, né? Aqui. Boa tarde aí, boa noite aqui, é verdade. Aqui são 19 horas. Tudo bem, né, mestre? Tudo legal, cara, tudo bacana. E você? Também, graças a Deus, mestre. Parabéns aí pela live aí com a dona Tereza aí também. Foi show, viu? Parabéns aí, viu? Tá bom, Show, mestre. obrigado. Show. Mestre, Foi um mas papo muito legal. foi, eu vi lá. Mestre, a gente começa assim, só passar algumas perguntas, depois a gente libera algumas perguntas aí pro pessoal quiser fazer alguma pergunta pro mestre, viu? Tranquilo? Tá bom, tá bom. O Paulo Tranquilo. Salles, né? Conhecido como Mestre Paulão. Correto, É. né? Mestre, eu queria que o senhor me falasse aí como o senhor conheceu a capoeira, como é que o senhor, os treinos, né? O primeiro treino, né, que o senhor começou a capoeira. Bom, a primeira vez que eu vi a capoeira foi um amigo lá da Praia de Iracema, que morava na João Cordeiro, que se chamava D.O. Ele tinha morado 6 meses na Bahia e treinado com o pessoal do Mercado Modelo. E eu tava batendo um racho, jogando uma pelada lá na praia, aí sentei no paredão depois do racha e fiquei pegando no sol e de repente vi uma pessoa fazendo uns movimentos que até então eu não sabia o que era e muito bonito, era o macaco, era o S dobrada, eram as pernadas de capoeira. Aí eu me aproximei dele e falei com o D.O. e perguntei o que era. Ele disse que era capoeira da Bahia, né? Antigamente se falava capoeira da Bahia por lá ser o grande foco. E, e aí foi ouvir, eu disse, tu aprendeu, aí foi por isso que eu estou falando, que ele aprendeu lá no Mercado Modelo, né? Ele contou a história, por isso que eu falei, que aprendeu no Mercado Modelo e treinou com os capoeiristas de lá, aprendeu a fazer berimbau também, que ele era artesão, sabe? Tipo assim, na época a gente chamava de hippie, né? Aquele cara que gostava de viajar e fazer Ali na aqueles beira-mar, ele vem. colares. Isso. Artesão, exatamente. E ele fazia berimbau também. Então foi a primeira vez e logo em seguida eu vi o canário, né? O canário que me levou para a roda de capoeira, que foi lá na casa do governador Vigílio Távora, do Gustavo. ex-governador Vigílio Távora, que de domingo o Luciano Negão organizava uma roda com a rapaziada lá das antigas. Aí foi a primeira vez que eu vi uma roda de capoeira. E o senhor foi treinar, né? Quem foi o seu primeiro professor na capoeira? Nós não tivemos professores assim, fixo, né? Por exemplo, que eu aprendia com todo mundo. No começo eu aprendia com o Canário, eu aprendia com o Carlinho, eu aprendia com o Luciano, eu aprendi com o Caé, eu aprendi com o Everaldo, o mestre Ema, sabe? Eu aprendi com, deixa eu ver mais, com o Di Paula, que era um aluno do mestre Sapo, que tinha passado lá no Ceará. Eu aprendi com o mestre Reginaldo Esquisito. Então nós não tínhamos um professor. Na época a gente treinava em grupo. Era eu, Canário, Gugel, depois chegou o Dingo. Aí tinha outros capoeiristas que não ficaram, que era o Aranha, o Macarrão, o Roberto, que mais? O Zé Pretinho, o Dunga, o Carlinho. Então a gente treinava em grupos. Não tinha professor. Mas o meu Show. primeiro mestre foi o Camisa, oficialmente foi o Camisa. Depois disso tudo aí, quando em 79, quando a gente foi no Rio, aí eu conheci o mestre Camisa. Aquela viagem que o senhor foi de ônibus, né? Lá pro Rio de Janeiro, né? Exatamente. Na época a gente não tinha muito dinheiro, o pai Trocínio, né, era o pai da gente que ajudava, e meu pai tinha dado as passagens, fui eu e o Canário em julho de 79, e, e lá nós conhecemos o Camisa e passamos a treinar e fazer essa. Na época não existia nem filiação, mas fazia esse contato de a gente ia meio do ano, final do ano, para o Rio de Janeiro, uma viagem dura de 2 dias no ônibus semileito, né, numa dificuldade muito grande, mas o prazer de estar com a capoeira, de aprender, a vontade era muito maior do que todas as dificuldades que nós enfrentamos.
Certo, era. É uma época que também a capoeira também ela era discriminada muito também, né, mestre? Nessa época aí Era também. discriminar. Além de a gente não ter muitas informações, ela sofreu preconceito, né? Ela era discriminada por falta de informação das pessoas, entendeu? Ou mesmo sei lá, por não gostar mesmo da capoeira e achar aquilo também. Então, a gente passou e a gente enfrentou isso sem uma consciência prévia, entendeu? E a gente fazia por amor, e quando você faz com paixão, amor, você supera determinadas adversidades sem Espera nem toda. imaginar. Sem nem imaginar que, poxa, é mesmo, eu colaborei para isso, que legal, mudou a visão, é. E hoje eu posso analisar isso com mais clareza de tantas mudanças, né, que nós tivemos com a capoeira e que nós conquistamos. Isso, show, mestre. Mestre, aí, seu nome era Paulo e ficou, seu apelido ficou Paulão mesmo, né? Ficou porque a gente fazia umas brincadeiras e as pessoas, não foi nem na roda de capoeira, foi entre a gente mesmo na brincadeira. Carlinho Sei. Camisola, o Canário, o Gugel não pegou, aí porque eu era o maior da turma, era mais alto, e já malhava o que a gente chamava antigamente, era de maromba. Eu já fazia Marombeiro, maromba, marombeiro. eu era marombeiro, Era aí todo marombeiro. mundo, porra, então bota de Paulo Grande, Paulão, Paulão, Paulo Grande, não sei o que, Paulão, então aí ficou, né? E a gente era por ser fã de algum capoeirista, de ver os apelidos, então aí ficou. Aí a princípio ficou só Paulão, depois que eu cresci um pouco dentro da capoeira e me tornei mestre, aí tinha vários Paulões, né? Tem um Paulão do Rio de Janeiro, tem um Paulão de Brasília, tem um Paulão de Belo Horizonte. E como eu sou do Ceará e me orgulho de ser cearense, eu coloquei mestre Paulão. Paulão do Ceará, sabe? E A nível de diferenciar um identificação pouquinho, né? Ficar, né? exatamente, e aí a nível de valorização da minha cidade e de variar e diferenciar dos outros Paulões, né? E Digamos tá assim. certo. Isso é porque realmente tem muito Paulão. Aí para diferenciar o pessoal, o Paulão Ceará já sabe, já. Tá Já certo. sabe, pois é. Mexe nessa época que o senhor treinava também, porque eu até lhe perguntar, tinha assim um cara, um capoeirista que você achava que se destacava, como se você dizia assim, é um fã, que você olhava, pô, ele joga muito ali aquele capoeirista, assim, tinha algum assim que o senhor pode citar, desses que o senhor andava com o senhor? Sim, posso. Tinha o Caé, eu gostava muito dele jogando capoeira, da qual eu treinei muito, né? E eu aprendi também com ele. Então, o Caé era uma das inspirações, né? Também teve o de Paula que passou, né? Que do Maranhão, um cara que tinha uma estética muito bonita na capoeira e eu muito jovem, então aquilo ali me encheu os olhos. Eu fiquei admirado da maneira que ele interpretava a capoeira, que ele jogava, né? A vida que ele dava aos movimentos. Então, deixa eu ver mais. Tinha o próprio irmão do Rato, o Ricardinho, ele jogava muito bem. Era um garoto, ele era bem jovem, bem novo e pequenininho, mas ele já tinha um estilo muito legal também, entendeu? Dentro A desse sua tempo tá da meu de aprendizagem. travando, Hã? tá travando a sua imagem uma vez ou outra, não sei se é porque tá Sei. longe da base, não, do Mas seu tá legal, computador, não? não. Não, Não, tá acho que legal. não. Deixa eu, Pode dar só uma travada rápida e continua. eu sei, deixa eu só abrir aqui a porta, que talvez a onda chegue até aqui. Pronto. Ah, agora não travou mais não. É Aí, mais ou show. menos isso, cara. Pronto, show, mestre. E eu queria que falasse um pouquinho da capoeira, a técnica dessa sua época, da capoeira do Ceará, como era, é, as rodas de rua lá aqui do A Ceará. gente, antes de conhecer o Mestre Camisa, antes de treinar no Grupo Senzala, eu sempre falo, nós tínhamos uma capoeira muito folclórica, era baseada basicamente na estética, de fazer movimentos alongados, de fazer floreios, entendeu? De jogar em parceria, não tinha objetividade. A gente passou a conhecer a objetividade quando o mestre Reginaldo Esquisito, em 79, embarcou em Fortaleza, né? Que ele chegou de mudança, de Brasília, então a gente passou a se conhecer. Ele treinava com o mestre Tabosa, aliás, é aluno do mestre Tabosa,
e o mestre Tabosa treinou no Grupo Senzala, então eles tinham a objetividade já, e eu aprendi muito com o Reginaldo essa parte de dar uma rasteira, de uma Essa parte vingativa, a parte da queda. Então ele tem uma colaboração também em nosso conhecimento e aperfeiçoamos dentro do Grupo Senzala. Né? Então, mas a capoeira era praticamente folclórica, entendeu? Só vem Não tinha uma objetividade. certo. Mas se o pessoal que está entrando aí, contra o mestre Borracha, mestre Sapeca, né? Entrou aí. É. Mestre, eu queria que o senhor me falasse aí como foi a sua formatura de mestre, né? A E, formatura de e junto com isso também, né? A fundação a do Grupo Capoeira fundação, Brasil. Isso. exatamente. Como muita gente sabe, nós tivemos um impasse. Eu, mestre Boneco, mestre Paulinho e eu tivemos um impasse com o mestre Camisa. Ele ficou um pouco difícil de se resolver, não teve uma volta para a gente entrar e fazer um acordo. Com isso, quando nós vimos que a possibilidade não existia de tentar reatar e ficar na escola, a gente procurou o Grupo Senzala, o mestre Peixinho, o mestre Gato e o mestre Rafael, e eles sugeriram a gente fundar um grupo que a gente pediu para ficar na Senzala, para eles nos adotarem como aluno, entendeu? Mas eles, por ética profissional, eles disseram, não, vocês já são corda marrom, um trabalho já pronto, seria interessante se vocês fundassem um grupo e a gente apoia. E aí vocês se levam a corda de mestre aí, bota aí e tal, que na capoeira também antigamente basicamente acontecia assim, o Grupo Senzala foi assim, né? Eles ganharam 3 vezes o berimbau de ouro, um jogando na representação com uma faixa vermelha, e a corda se tornou a corda de professor, e com o tempo eles se tornaram mestre, né? Aclamado pela sociedade da capoeira. O Então reconhecimento. nós, é, então nós pegamos a ideia, que até então era desconhecida da gente, e nós não tínhamos uma mínima ideia de como fundar um grupo. Passamos o ano de 88 todo trabalhando uma metodologia, um sistema de graduação, que não mudou muito do Grupo Senzala, mudamos algumas cordas, como vocês sabem. E o símbolo saiu 3, 4 anos depois, que cada um tinha um símbolo diferente. Era a bandeira do Brasil, o nome era Capoeira Brasil, era Grupo Capoeira Brasil, mas o símbolo eu tenho até hoje, Era o diferente. do boneco era diferente. O boneco era um berimbau com a bandeira lá no final, entendeu? E o meu era só uma bandeira arrodeado com o Grupo Capoeira Brasil, depois que surgiu a logomarca quadrada, que a gente chama hoje, né? Isso. E nós passamos a usar todos aquela logomarca. Então nós fizemos a festa, e durante a festa nós recebemos a corda preta dos mestres que ali estavam. Nós tínhamos já preparado, entregamos para eles só para colocar na nossa cintura. Tive o prazer do mestre Peixinho fazer isso por mim, e assim foi. Então teve o seu padrinho, né? O mestre lá na época. O mestre Peixinho estava lá, estava o mestre Gato, estava o mestre Rafael, tinham vários Itapuã. mestres. O mestre Tapuã não estava, mas ele foi o padrinho do grupo, que acompanhou em vários eventos. Estava o mestre E, Suassuna. Então nós tivemos várias pessoas que nos apoiaram nessa formatura. Por a gente já ter uma estrada, né, um começo de estrada na capoeira, para a época, e, consequentemente, a nossa conexão com os grandes mestres, de fazer eventos. Eu sempre trouxe os mestres no Ceará e tudo, e eles já conheciam o meu trabalho, então eles abalizaram e nós continuamos e estamos aqui. Deu certo. show. Massa. Mestre, aí eu queria que o senhor falasse aí, o Grupo Capoeira Brasil hoje, na sua supervisão, está em quantos países, em quantos estados aqui no Brasil todo? Tem É, vendo aí? a última estatística que eu fiz estava em 23 países, são 95 cidades, né, no mundo inteiro. Claro que, por exemplo, tem professores lá na Polônia que dão aula em 8 cidades, tem professores que dão aula em 6 cidades, então eu conto as cidades assim, certo? Um abraço aí, Porque, Severo. Mestre Severo, um grande abraço. E, entendeu? Então, são 23 países, são 95 cidades, né? E hoje, é isso. Isso, show, mestre. Massa.
O senhor imaginava, assim, que o Grupo Capoeira Brasil ia tomar essa proporção toda que tomou hoje no mundo todo, o Grupo Capoeira Brasil? Não, nós não tínhamos ideia, não. Quando eu saí, porque ele começou a crescer com a minha partida do Ceará, em 94. Quando eu Eu ia parti, né, perguntar eu isso saí. mesmo. Pois é, quando Ah, eu saí daí, em 94, foi aí que começou essa ideia de filiação. Por quê? Porque tinha duas vertentes, tinha dois fatores fortes. O primeiro é que eu trazia os alunos até a Holanda, né? Ele dava a oportunidade para eles, alguns sim. ficavam e alguns voltavam, né? Então os que ficavam faziam a sua própria vida e ali se tornavam a filial. E com isso, as pessoas que já moravam na Europa, os próprios europeus, gostavam do estilo, gostavam da maneira e da filosofia do grupo e vinham, se aproximavam e eu coordenava. E aí quando eu tinha 5 países ou 3 ou uma coisa assim, eu digo, opa, eu acho que isso aqui é mais uma vertente que eu posso explorar. Aí foi acontecendo, Show, mas né, essa você coisa hoje proporcionou chamada de filial. toda que o grupo seguir, né? É, exatamente. Então apareceu essa coisa. Só que nós não estávamos preparados. Uhum. E nós fazíamos capoeiristicamente. Porque empresarialmente, como hoje, academicamente, nós não estávamos preparados. Eu não Tava tinha estruturado. regra. Não tinha regra para filiação, era verbal. A regra era verbal. Eu dizia assim, Dandan, você está no grupo, aí você paga uma contribuição anual, você faz não sei o que, o material você pega comigo. Era verbal. Sei. Você está Tinha entendendo? nada Então nós assinado, não nada estávamos importante preparados. assinado. Como na verdade era para ser contratos, era para ter Isso. regras, você está entendendo? Era para ser bem mais claro desde o começo, para não ter problema. Porque É, aí as regras que nós colocamos, ela veio durante o percurso do grupo. Você está entendendo? Aí você via a necessidade, então eu vou botar uma regra tal. Você via a necessidade disso, eu vou botar uma regra tal. E isso poderia ter causado um monte de desacordos por causa das regras pelo meio do caminho. Você está entendendo? tô Então entendendo. a gente fez muito amadoristicamente, capoeiristicamente, com o coração, acreditando na palavra. Você está entendendo? E isso não funciona mais assim. Sabe? Isso. Se eu tivesse tido uma visão administrativa, um pouco mais trabalhado com a razão, talvez a coisa tivesse até maior. Você está entendendo? Até maior e mais estrutural. Tá, eu tô entendendo. Se tivesse uma visão, a visão que o senhor tem hoje, se eu tivesse antigamente, eu acho que eu Ah, era entendi. diferente. Era diferente. Por exemplo, se eu posso dar um exemplo aqui, para trazer um cara para a Holanda, eu ia botar critérios. Eu ia botar critérios. Não, eu trazia assim, por exemplo, eu gosto muito do Peninha. Na época, pô, ele estava com a gente, tudo. Peninha, eu estava em casa, assim, sozinho, me sentia só. Peninha, quer vir aqui para a Europa? Ele disse, pô, mestre, quero. Então prepara aí, próxima semana. Era assim, É era desse assim. jeito. Não tinha contrato nenhum, via pela confiança. Aí quando chegava, que eu dizia, ó, Peninha, tu vai dar um curso ali, tanto é teu, tanto é meu. Você está entendendo? Então Certo. tudo era. Se eu tivesse, por exemplo, vamos trazer, supor, Dandan, você vem aqui para a Europa, mas é o seguinte, a minha proposta é essa aqui, te dou passagem, estadia, alimentação e trabalho, certo? Aí esse tanto aqui é meu e esse tanto é seu. Você vem? Aí você dizia sim ou não. Quando você assinasse o contrato e dissesse sim, não tinha mais falação. Você Já está topou. assinado. Eu estou te dando uma oportunidade. Já está assinado, te dando uma oportunidade na Europa. Então, entendeu? Então eu fazia amadoristicamente e com paixão. Funcionou por um período, mas por outro eu tive desilusões também. Nossa. E fui também muito criticado, entendeu? Uhum. Por a falta justamente de esclarecimento. Tô entendendo. É isso mesmo. Mestre, quantos mestres o senhor já formou? Não sabe dizer a contagem aí? Rapaz, já me perguntaram isso várias vezes. E eu não gosto, eu nem conto, sabe, Dandai? Eu nem conto, cara. Uma vez
estava assim no avião, assim, contei, mas até eu esqueço. Eu acho que uns 16. Zebrinha, Rato, Cibriba, Envergado, Zé Pequeno, Marcão, Kim, Cal, Cigano, aí já vai quase 10. Juruna, Biscuit, aí já tem 10. Aí já tem 10 da turma, da antiga. O que mais? Tem Gozo Tais também? Dengoso Tais, mas só que o Dengoso Tais eu formei. Mas eu Formou não só, né? considero, eu só fiz formar. Eu não considero o Taice o aluno, o Dengoso, assim, completamente meus alunos. Não posso dizer que não são, entendeu? Mas Sei, a base técnica de capoeira dele foi o Zebrinha que colaborou. Você está entendendo? Então a entendendo. personalidade técnica dele, a contribuição maior é do mestre Zebrinha. Eu também não posso fazer uma desfeita, que eles treinaram um tempo comigo, ficaram e tudo, entendeu? Mas o carro-chefe mesmo, o forte, é o mestre Zebrinha, Sei entendeu? entendendo. E eu formei os dois. Aí já vai 14, quer ver? Também teve o Madeira, que eu dei a preta lá no interior. Teve, Madeira, que mais? Petrolina, Petrolina. O aperreado se formou com o mestre Zebrinha, aí eu só fiz trocar a corda, né? Porque ele era vermelha na época, o Legião usava vermelha. E o Uhum. aperreado, que foi meu aluno, né? E quando eu Foi. viajei, ele ficou com o Zebrinha, que Ele começou mais? com O o lá no Baqueta. Mancedo também, não foi o aperreado? Ah, O aperreado começou com o senhor lá na Frei Mansueto também, não foi? exatamente. Eu acho que ele foi até a corda verde comigo, a roxa, não sei. Eu não lembro como foi que eu deixei o aperreado, mas ele foi meu aluno. Como o Ferrinho, que o mestre Zebrinha formou, né? Também Sereia, foi meu aluno. Foi meu não, é meu aluno. Essa maneira de Sereia dizer também, que né? foi. Formou Ah, o Sereia agora. Sereia. O Sereia já era mestre. Nós fizemos só a oficialização para o Grupo Capoeira Brasil, entendeu? Mas o Sereia também é aluno da escola, desde a época, né? Isso. E Então, tudo. queria abrir aí as perguntas aí, que você quiser fazer para o mestre aí. Se o pessoal estiver acompanhando aí, quiser fazer as perguntas, aí enquanto o pessoal mas está liberado, mas aí enquanto não faz, a gente faz outra aqui. Eu queria que o senhor falasse a sua ida para a Europa, a dificuldade que o senhor teve. Ah, peraí, deixa eu só ver aqui. Certo? Foi até a corda verde, fui com 9 anos nela. Aqui tem o filho do Zé Fuzil. Ah, que apelido do Fuzil. Como é? Repete a pergunta de novo, por favor. Isso aí é na hora. Eu queria que o senhor falasse a sua ida para a Europa. Qual foi a dificuldade quando o senhor chegou lá? A dificuldade foi outra coisa Além da também língua, que né? Além da língua, né? é o idioma, Isso. os costumes, o clima muito frio. Você imagina? Eu Né? sou de Fortaleza, meu irmão, rato de praia, vivendo no sol 365 dias e de repente mudar para o frio, uma língua diferente, um clima, um costume, é um baque. Mas é como eu te falei, sempre a emoção foi na frente. Uhum. Sempre a emoção foi na frente. Eu acho que eu não tenho que reclamar disso, você está entendendo? Tô entendendo. E de repente querer que eu fosse já um profissional, já falasse o inglês. Porque, na verdade, hoje, profissionalmente, o cara para sair do Brasil, ele tem que fazer uma formação, principalmente de um idioma, para você ser independente, e conhecer o país e ter um contato. São essas três coisas que você tem que ter, basicamente, fora a profissão que você leva, que é a capoeira. Então era tudo emoção, Dandan, era tudo na emoção. Eu não falava nada, não sabia nem o que era I love you, nem nada em um idioma. E foi com perseverança, foi com continuidade, foi com amor, foi com paixão. Persistência, insistência. Exatamente. E passei por cima de tudo, estudei porque tinha que estudar, aprendi como era que funcionava o país, A entendeu? Quer cultura, dizer, né? é a cultura também, então custa um pouco mais. Custa um pouco mais, mas também dá um gostinho no final muito legal, muito gostoso, sabe? Isso. Ô, mas
Tem uma pergunta aqui para o mestre. Aqui. Acho que tem aqui, acho que é do professor lá de Sobral, né? O- pensando pensando em sua fala de que não tinha como meta inicial desbravar o mundo, nos fala sobre nos fale sobre a conversa que os três mestres tiveram para bater o martelo sobre o nome do Grupo Capoeira Brasil. O Ah, professor, rapaz, o aluno foi da Fernanda, o Titela, Titela, professor Titela. essa Bateu contra o petróleo aí, que entrou do, na lata, contra o mestre pois petróleo. é, do, nessa do nome, a votação foi 2-1, né? E porque a gente sempre fez democraticamente, entendeu? E o nome, para falar a verdade, se eu não me engano, quem foi que nos trouxe esse nome foi a esposa do mestre Boneca, a primeira esposa dele, né? A mãe dos É. filhos dele, Uhum. a Ana, que deu a ideia do nome do grupo, Grupo Capoeira Brasil, né? E aí a gente, na época eu nem tinha noção, tanto que na fundação eu falei Brasil Capoeira, eu não estava nem tão ainda íntimo Uhum. do nome, que na hora que eu fui fazer uma conversa lá, explicar e tudo, eu falei Brasil Capoeira. Aí o Paulinho me corrigiu, o pessoal todo, não, é Capoeira Brasil, ô, Capoeira Brasil, tá lá na filmagem, porque eu não estava tão íntimo com o nome. Porque é isso que eu te falo, a paixão, ela que deu ela que foi o suporte, ela que foi sabe, a propulsão da gente de vencer. Eu analiso hoje, sabe, claramente, a gente não tinha noção de administração, de nada, de que queria atingir. Era o gosto de jogar capoeira, de fazer pela capoeira. Eu lembro ali que os eventos ali que o mestre fazia ali, aqui em Fortaleza, tem um lotado. Tem um também que teve ali, próximo a 13 de maio, um shoppingzinho que eu vi o pessoal lá em cima. É um dos maiores eventos, eu vi assim, muita gente para assistir o evento do Capoeira Brasil que teve lá. Eu me lembro dessa época. Pô, eu nunca É vi do tanta Center gente 1, ali. né? É do Center Era 1 que muito. você fala. Tem o do Center É 1, do, que foi da Coca-Cola, você se lembra, né? Tem até a Coca-Cola. exatamente. É. Teve um também, não sei se você se lembra, não tem a 13 de maio, tem a igreja de Fátima ali, não tem a igreja de Fátima. Sei, Não tinha um sei. shopping, não tinha um shopping ali, né? Teve um evento também que o senhor fez ali, trouxe até o Oscar de Brasília, se não me lembra. Foi ali naquele um Eita, shoppingzinho também. eu não sei, eu nem lembro desse evento. Eu lembro que quando o Oscar veio foi também no Center 1. Número um Eu não também. lembro Foi. nesse shopping lá tu tá me falando assim, talvez, eu não sei, eu não tenho essa lembrança. Mas os três eventos no Center 1 foi 89, 90 e 91. Né? O Esse do 90 foi Center o 1 maior. era muito É, gente, o pessoal ficava até lá em exatamente. cima, assistindo, que lá embaixo Exatamente. É, não cabia mais ali, aí o pessoal ficou vendo lá de isso. cima. Lá de cima. E foi o de 90 foi um dos maiores que realizado no estado do Ceará, da qual estava presente mestre Tabosa, mestre Peixinho, mestre Suassuna, mestre Tapó, mestre João Grande, mestre Burguês, mestre Pintor, mestre Espirro Mirim, mestre Paulinho Sabiá. Então tinha uma galera, tinha o Irani, sabe? Tinha o pessoal daqui do estado do Ceará, o mestre Zé Ivan e etc. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, do Choquito Baraúna, né? Mestre Paulão, ao chegar lá na Europa, trabalhou em algum lugar ou já começou a trabalhar com capoeira? Né, eu comecei com capoeira direto. Capoeira. Eu fazia shows dentro da minha área, por exemplo, para ganhar um dinheiro que no começo você não tinha, eu tocava com um indiano, por exemplo, ele tocava djembe, ele fazia Uhum. show, ele já era conhecido, e eu pegava, tocava o pandeiro, tocava o tamborim, acompanhando ele para ganhar um dinheiro para me alimentar. Né? Certo. Fiz muitas rodas de ruas, né, na Holanda para ganhar um dinheiro também, e era muito pouco, né? Show. Era muito pouco. Mas era assim que eu fazia, mas foi direto com a capoeira. Eu não trabalhei em nada em outra coisa. Um abraço aí, Vinícius aí. Mestre, tem um perguntando aqui,
PP Nascimento. Você tem. Ele ia fazer uma pergunta aqui que eu já ia fazer também ao senhor depois, que era sobre o título lá de mestre da cultura, mas ele está perguntando assim, mestre, como você administra a posição de mestre da cultura no Ceará nessas idas e vindas da Europa? É muito simples, porque toda vida que eu vou para o Ceará, realmente, antes da pandemia, como todos são sabedores, eu estava indo 3, 4 vezes ao Ceará. Eu tenho uns eventos do Grupo Capoeira Brasil, que eu organizo na agenda, e com isso eu mando uma carta para todas as ferramentas, né, da Secretaria de Cultura, dizendo que eu estou chegando, e a partir daí eu começo a trabalhar na Secretaria de Cultura, dando palestra de motivação, contando a minha história. Então eu aviso com um mês de antecedência a Secretaria de Cultura e lá eu faço os trabalhos como mestre da cultura. E outra, uma coisa importante é que, como mestre da cultura, posso ajudar bastante a capoeira ainda, por ter a força que tem o mestre da cultura dentro dos órgãos governamentais. Isso. O mestre da cultura Secretaria de Cultura, né? tem prioridade nos projetos. Entendeu? Isso, show, mas Severo está falando, a 13 de maio era o Rato que tinha um trabalho na academia de ginástica. Não, mas eu estava falando de um evento. Na academia de ginástica eu me lembro também que eu ia lá no Rato. Obrigado aí, mestre Severo, aí, por lembrar. Contra-mestre Petróleo está lhe perguntando, mestre Paulão, onde foi a formatura dos 3 fundadores do Capoeira Brasil? O senhor já Foi em falou, né? Niterói, Niterói, no Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1989, na Marina, em Niterói, no Rio de Janeiro, numa tardezinha. Show. Massa. Mestre, o mestre Pajé aqui, Pernambuco, entrou aí, está lhe perguntando. Mestre Paulão, o senhor foi para a Europa através de quem? Eu fui para a Europa porque o Pica-Pau, que até hoje mora lá, na época era Mora meu em Utrecht, aluno, né, do Pica-Pau. mora em Utrecht. Ele era meu aluno, então ele tinha sido escolhido pela Olga e o Gilano, que fizeram uma peça de dança da qual inseriram a capoeira e vieram no Ceará escolher 2 capoeiristas para levar. E o Pica-Pau foi e estava lá. E eu já tinha um desejo de ir. Aí comprei a passagem e fui, né, pegando essa conexão do Pica-Pau, que eu já conhecia a Holanda para me conhecer. E aí lá eu conheci a Olga, da qual também eu passei a trabalhar com ela. Foi basicamente assim. Show, mano. Ah. O Choquito aqui, Baraúna, pergunta de novo aqui. Mestre, o que você me aconselha? Eu vim aqui para o Japão e moro aqui há 3 anos, com a minha esposa e 3 filhos, mas trabalho em fábrica e dou aula em 2 cidades, mas a minha meta é trabalhar só com a capoeira. Ele mora lá no Bom, Japão. é o Choquito? Choquito. É o Choquito, né? Choquito, um abraço. Mestre Kim aí acabou de entrar, um abraço também. Choquito, o conselho que eu posso te dar é que você continue fazendo dessa forma que você está fazendo. Porque para você viver só de capoeira, você tem que ter uma sustentabilidade boa. E para isso, você precisaria trabalhar mais com capoeira, porque só 2 vezes por semana é muito pouco. Se baseando de um trabalho comum, que a pessoa tem 8 horas de trabalho, acorda às 7 horas da manhã, 8 horas entra na repartição, e às 5 da tarde deixa a repartição, então a gente não dá para você viver só de 1h30 ou 3 horas de aula por noite. Isso é insustentável. Então, o conselho que eu posso dar, se você quer, você tem que intensificar os seus treinamentos, você tem que dar mais aulas, pelo menos 6 horas por dia de aula, pelo menos, em lugares diferentes, talvez você... e diminuir a fábrica. Claro que se você conseguir pegar agora, não saia da fábrica sem uma coisa certa, porque a sua sustentabilidade pode cair. Entendeu, Choquito? Então, faça graduativamente. Você quer capoeira? É possível, principalmente aí no Japão, mas você tem que intensificar as suas aulas para aumentar a sua sustentabilidade Isso aí. financeira, que eu quero dizer.
Show. O mestre Touro do Piauí aí entrou, um abraço para ele também, o mestre Kim, né? Mestre Touro, Tem aqui o Titela aqui, a pergunta aqui do Titela. Deixa eu ver aqui. Mestre, agora há pouco, na outra live, o senhor falou muito sobre do tocante, a capoeira no Ceará, ser muito mal vista, principalmente naquela época inicial de sua capoeira. Queria saber como era vista lá no Rio de Janeiro. mal vista. Não, era. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer, o Titela, é que a gente tinha. A capoeira em geral era discriminada no tempo que eu comecei. As pessoas não tinham informação. Então falava que capoeira era para negro, era para marginal, porque ela veio justamente do lance do escravo. Ela se originou dos escravos africanos no Brasil. E lá no Rio de Janeiro a visão era diferente. A divisão o pessoal tinha uma visão muito mais positiva na capoeira. Eles olhavam a capoeira com olhares diferentes. Tinha um certo apoio, não tanto, mas tinha mais do que no Ceará, por ser do Nordeste. Né? Então, o Nordeste sempre a gente foi muito coberto. E agora que nós estamos vencendo, agora que eu digo assim, no mundo moderno agora. Mestre, o Leandro aqui, Leandro Santos, capoeira, fala, mestre Paulão, os capoeiristas na Europa sempre estão se atualizando e acompanhando sempre a modernidade da capoeira. Sim, eles estão sempre. Porque é o seguinte, nós temos um ditado que fala: o santo de casa não faz milagre, né? O santo de casa não faz milagre. E sendo assim, as pessoas que adoram a capoeira, elas querem pesquisar a capoeira em sua origem, na sua essência, na sua autenticidade. E aí é uma virtude do europeu querer pesquisar mais por não ser o brasileiro. E por os brasileiros, e nós nascemos na capoeira e vivenciamos a capoeira, talvez essa profundidade ou essa atenção necessária a gente negligenciou um pouco durante o percurso do seu crescimento, né? O Choquito aqui agradeceu aqui a sua resposta, mestre. Diz que sempre acompanha a sua live, aprende muito com o senhor e manda um abraço aí também. E sucesso aí pra gente, né? Ô, Choquito, exatamente, Choquito, um grande abraço, querido, tudo de bom e obrigado por você participar, sabe? Sou muito amigo do seu mestre, mestre Rosa, mestre de qualidade, gente finíssima. O mestre Kim está fazendo uma pergunta aí, E o do Contramestre Petróleo também, mestre, qual o país que o senhor já foi que nem imaginava que a capoeira estivesse lá? Aí depois eu faço a do Kim aqui. Azerbaijão. 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 Realmente, eu Azerbaijão ainda lá mais. na Ásia é um país pequeno, é bem diferente, é uma cultura diferente. Eu nunca podia imaginar que a capoeira pudesse chegar em Azerbaijão. Um país que passou a ser conhecido por causa de uma federação e Isso por aí eu causa ia da falar. capoeira. Também tem a federação e eles usam a graduação única lá, né, mestre? Também essa federação. Exatamente, Por Eu vi. causa que tem um apoio do Ministério do Esporte e eles não Uhum. podem fazer diferente, porque senão perde o apoio. Certo. Porque senão Vamos ver se aqui. torna desorganização. Sei, mas isso é bom, é legal, a questão da organização deles lá, né? Esse ponto aí, eles. Tá certo. Funciona muito bem. Agora, uma pergunta aqui do mestre Kim. Mestre, o senhor falou uma vez para mim que o senhor foi o primeiro afiliado do mestre Camisa. Isso procede? Só para tirar uma dúvida. Procede. Eu tenho até a prova do cartaz que estava eu, Capixaba, era eu, Canário, Capixaba e Luiz Paulo em Vitória. Eram só esses. Era eu, o Capixaba em Vitória e era eu e o Canário no Nordeste. Nós somos o primeiro do Nordeste. Né? Porque o Capixaba também era filiado lá do Espírito Santo. Na mesma época que eu. Na mesma época. Tem aqui o Vinícius também me pergunta aqui. Mestre, fale um pouco sobre os anos 2000, que alguns professores se auto-intitularam mestres. Tem esse problema aqui, né, mestre? Da corda de mestre, né? Olha, esse é um assunto que é muito delicado
Mas eu posso, claro, dizer que você não se torna sem uma aclamação. Não adianta. Não adianta forçar. Não adianta você vestir uma roupa de médico e queira que o cara te chame de doutor. Não adianta Mestre você Diego, vestir uma roupa de policial e queira que o cara te chame de major. Não adianta você vestir uma roupa de dentista e o cara te chama de... Não adianta. Então, eu sempre falo, eu acho que você tem que esperar o seu eu tempo, tenho. esperar a fruta amadurecer. Porque esse status, suposto status, precocemente, pode não te favorecer, pode trazer reações contrárias, como é o que acontece. Senão Isso. ninguém estaria criticando, senão ele não estaria me perguntando sobre esse assunto. Então, as Isso. pessoas que tentam antecipar a sua carreira, tentam antecipar o seu título, ela sofre críticas justamente por causa disso, da antecipação precoce, né? De uma titularização que da qual de repente ele não está capacitado, que está faltando alguns ingredientes necessários para ele ser. E as pessoas às vezes não falam na cara, mas Isso. elas rejeitam. E a rejeição ela é silenciosa. É a pior que tem. É a rejeição silenciosa. Essa aí é a pior, realmente, mestre. Porque às vezes o cara não quer aceitar o conselho do mestre dele, achar que chegou para ele, foi honesto e disse, rapaz, ainda não está no tempo, tem paciência. E aí ele, por não ter É, paciência, acaba saindo do mestre dele, que já estava praticamente a vida toda, procura outro, né, para formar ele e acaba criando esse mal-estar, né, entre os mestres. exatamente, exatamente, exatamente. Show, mestre. É, deixa eu ter aqui, ó, pergunta aqui, o mestre Diego aí, entrou aí, um abraço aí, mestre Diego. Tem aqui o mestre Amaral pergunta: Mestre, você pensa em voltar a morar em Fortaleza? O mestre Amaral está lhe perguntando. Mestre Em Cabinho. Amaral, um grande abraço. Eu sonho todos os dias, Mestre Amaral. Sonho todos os dias em voltar. A saudade é imensa. Quanto mais eu vou envelhecendo, mais a saudade vai aumentando. Mas eu tenho que esperar o tempo, né? Eu tenho que esperar o natural. Eu não posso forçar. Porque tudo na vida da Isso. gente acontece por uma razão, né? Mas a saudade, lhe garanto que a saudade é imensa. A professora Sininha aqui também está fazendo uma pergunta aqui. É lá de Mocinha. Londres. Ela é a esposa do mestre Biscuim, está Sim, fazendo sim, a sim, pergunta. aqui. A contra mestre Sininha, rapaz. Boa tarde, mestre Sininha. É, o que o teu sonho para a capoeira, né? Qual é o seu sonho para a capoeira, né? A contra mestre Sininha pergunta. O sonho é que a capoeira continue crescendo como ela está, em suas vertentes, né, principais, cultural e esportiva, né, e formando cidadãos, como ela sempre formou, e dando oportunidade e perspectiva de vida às pessoas com menos condição, porque a capoeira é um grande veículo educacional e de perspectiva profissional. Então, o meu sonho é que ela continue nesse ritmo e a mentalidade também, por si só, essa mentalidade negativa, ela se perca pelo caminho e a gente construa uma coletividade mais positiva. Show, mestre, show. Queria agradecer aí as palavras aí do Vinícius aí, né? Parabenizando Ah, aí, pelo pai, viu? Vinícius aí, um abraço aí. Tinha uma pergunta aqui também do mestre Cabim, que é discípulo do mestre Pano, né? Também entendeu? ah, Mestre Paulão, como se deu a sua filiação com o mestre Camisa e como isso contribuiu para o senhor e a capoeira do Ceará? a filiação foi em 79, a primeira vez que eu fui lá, que eu já gostava e passei a admirar mais ainda, então nós começamos em 79. E a influência foi a influência técnica, né, da gente ter aprendido e crescido tecnicamente a capoeira do estado do Ceará também, ter colaborado com essa vertente, né, o crescimento técnico. Como eu falei aí no começo da entrevista, a nossa capoeira era muito folclorizada, Que você e falou. aí com a participação do mestre Reginaldo Esquisito, que nós aprendemos também muito, e com a colaboração do mestre Camisa e o Grupo Senzala em nossa filiação, então deu esse resultado.
entendeu? Então foi toda essa construção. Sou muito grato, sabe, por ter sido aluno do mestre Camilo, ter aprendido muito com ele e participado do Grupo Senzala, onde a qual eu me orgulho de ainda ser senzaleiro. Eu peguei essa época aí também, que era do Senzala, quando o senhor era corda marrom aqui. Satisfação muito grande. Exatamente. Mestre, o Contramestre Petróleo pergunta aqui, mestre, depois que o senhor saiu do grupo Senzala e que o Capoeira Brasil, ficou algum capoeirista à frente do grupo Senzala? Não, porque acho que o senhor aqui era Capoeira Brasil quando o senhor saiu daqui. Era Então Capoeira Brasil, não. não ficou com ninguém que vai representar a Senzala nessa época. Mestre Diego aqui. Paulo César Noronha acabou de entrar aqui. Meu querido, como é que está? Tudo bom? César Noronha, repórter. Paulo Essa César figura Noronha. é nota 10. Eu Saudade, tenho meu uma história amigo. boa aí também, né? Uma história boa com ele também, Paulo César aí também, né? Sempre dá um apoio muito grande na capoeira. Isso, ele tem colaboração na capoeira, principalmente na minha vida profissional. Ele nos deu muitas oportunidades na televisão. Foi Eu me lembro, fundamental a participação falava assim, a participação da televisão. Eu lembro, eu ia quase toda semana lá encher o saco dele, pedir para fazer reportagem de capoeira, eu me lembro entendeu? que E ele me abriu uma ele, matéria, gentil. você se lembra? De defesa É, pessoal que sofreu lá na praia, né? De um assalto, um suposto assalto lá que o senhor sofreu, o senhor se lembra que teve até a matéria? Isso foi exatamente, exato. Faz legal, tempo show. isso. Roubaram minha bicicleta. Sacanagem, mas tudo bem. Mas tá bem. Coisas da vida, né? Não é legal, tem que ter história, É, né, mestre? O faz mestre parte, Diego né? aqui, o mestre Diego está lhe perguntando aqui, mestre, vou lhe perguntar o que fez o mestre Paulão ser o mestre Paulão. Ah, eu acho que primeiro de tudo é a capoeira. A capoeira me formou como cidadão. A capoeira porque nós, na verdade, nós temos basicamente três tipos de educação. A educação familiar, a de casa, dos pais, a educação escolar e a educação da vida. E a educação da vida é a capoeira que me deu. Como eu falei tudo para você, que nós fazíamos tudo amadoristicamente, né? Assim, na base da paixão. A paixão sempre estava na frente para a gente enfrentar todas as barreiras, as mais duras possíveis, né? E isso eu não posso negar. Então, por exemplo, o que eu sou hoje, por exemplo, você imagina, eu sou um mestre de capoeira sem boçalidade, eu falo 5 idiomas: o holandês, inglês, francês, espanhol, Você é português poliglota, você é poliglota. e um pouquinho de húngaro. Quem me deu essa oportunidade foi a possibilidade da capoeira. Claro que você tem que se esforçar, porque senão você não fala nem a sua e você não fala nem a do país que você está O morando, país ainda esquece a sua. Eu faço essa brincadeira. é, Entendeu? Então a capoeira me deu a concepção que hoje eu tenho, a maturidade que hoje eu tenho, de erros cometidos, de aprendizados. Porque a vida é assim, a vida ela é feita de aprendizados. Você não pode verdade. permanecer no erro, né? Não pode Isso. permanecer no erro, de jeito nenhum. Você tem que pegar aquele erro e corrigi-lo e aprender com ele, tirar a Eu ia positividade falar, com né? ele. Você tem que aprender com o erro, né? Você tem que aprender. Então a capoeira me deu isso, Diegão. Show. Foi isso, essa E o mestre formação Amaral como cidadão, como homem. o mestre Amaral aqui até brincou, rapaz, tem que comprar um sítio, mestre, e coordenar as ações da Capoeira Brasil daqui, da terrinha. Vou fazer, Amaral, vou fazer. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Mestre, tem uma pergunta aqui do contramestre Borracha, lá de Manaus. Ele pergunta, mudei por conta, mestre Paulão, aqui em Manaus tinha uma filial do Capoeira Brasil com o Leão. Hoje, mestre Leão atualmente tem filial do Capoeira Brasil em Manaus. Está perguntando se tem filial do Capoeira Brasil lá em Manaus. Eu não sei dizer, eu não sei se tem, porque quem tinha a filial lá era o mestre Kim. Eu não sei se ficou algum aluno do Leão com o Kim ou se outro, porque sobre a minha tutela, não. Sobre a minha tutela, não. Talvez o Kim possa responder isso, ter alguma filial lá em Manaus, né? Ele pode escrever aí, mas eu não sei, da minha parte, não.
Mestre, aqui o graduado Guabiru, né? Boa tarde. Mestre Paulão, gostaria de saber por que o senhor não tem uma sede do Capoeira Brasil no Ceará? Uma sede que está perguntando. Boa pergunta, Guabiru. Boa pergunta. E eu também me pergunto por que é que eu não tenho, né, cara? Rapaz, Guabiru é bem complicado, sabe? É porque isso depende da parte financeira. A gente, Mola, então, aí, mestre Mola, um abraço. pois é, a gente consegue dinheiro com capoeira, consegue sobreviver, mas até ter uma sede mesmo, assim, para manter, aí a gente precisa de recursos maiores, né? De maiores recursos para montar. E outra, para mim ter uma sede aí no estado do Ceará, tinha que estar bem organizado, sabe? Com bastante frequência, porque não é fácil administrar de longe, não. Então Isso, eu prefiro, é complicado porque isso é um empreendimento e você tem que estar lá. Apesar de eu é, participar, de eu vir muitas vezes no Ceará. Eu prefiro ter os comandados, né, que são os líderes de cada entidade. Exatamente. E os comandados, que são os filiais, para mim é como se fosse uma sede, isso, né, a onde sede eu sou bem chegado, onde eu sou bem-vindo, né? Então, mas show. quem sabe quando eu voltar no futuro, nada é descartável. Tá certo. Mestre, o instrutor Dinho lá de Maranguape aqui, que é aluno do mestre Dengoso, tá lhe perguntando, mestre Paulão, qual a sua relação hoje com o mestre Camisa? Eu não tenho relação com o mestre Camisa de amizade há 32 anos, né? E eu acho isso uma pena, é lamentável, não sou feliz com isso, não é meu desejo, mas é assim, eu tenho que respeitar a situação. Sou uma pessoa aberta, educada, acho que tenho maturidade suficiente para sentar e conversar sabe, e ter uma relação. Talvez hoje, se a gente voltasse a se falar, não seria a mesma relação do passado, Uhum. mas sim uma relação de amizade, de boa vizinhança, com certeza poderíamos ter. Eu... Salve aí, professor Beck, Pitbull aí, agradecendo aí pela live aí, obrigado. O mestre Diego aqui ia fazer outra pergunta aqui. Mestre, deixa eu ver que pulo aqui. Mestre, você se pode voltar, se você pudesse voltar no tempo, voltaria para consertar algum erro com a capoeira? Com certeza, com certeza, com certeza. Algumas coisas, na sua grande maioria, eu não mexeria, mas nos pequenos detalhes eu mexeria, né? Eu poderia estar mais organizado, eu não teria a mentalidade arrogante que eu tive no passado, sabe? Quando garoto, quando mais jovem, eu eu investiria em situações diferentes. Uhum. Não gastaria tanto dinheiro como eu gastei, Tá certo, né? Isso aí. juntaria mais, juntaria mais. Uhum. É aquele ditado, né? Quando a pessoa vai chegando a certa idade, é que vai amadurecendo, vai vendo as besteiras que fez quando era mais novo, né, mestre? Exatamente, exatamente. Mestre, aqui o graduado aqui, né? O professor Bocão, ele fala que grande mestre Paulão. é, Você foi o meu incentivo, né, na capoeira. A primeira vez que eu vi a capoeira foi em 1992, na academia do professor Sabugo e do professor Pirrita, né? Mandou um abraço para o senhor aqui, o professor É Bocão outro do. grande. Tem uma do Mestre Kim aí, uma pergunta do Mestre Kim Vem aí, aqui você tá agora, vendo aí? o mestre Quinto. Mestre, o Kim, né? O mestre Kim está lhe perguntando. Mestre, como o senhor se sente por ser um capoeirista que revolucionou a capoeira do Ceará? Eu me sinto realizado, Mestre Kim. Eu me sinto realizado por uma trajetória de 44 anos, uma dedicação intensa da minha vida, como eu sempre falo e utilizo essas palavras, com paixão, com amor, muitas vezes amador,
muitas vezes na inocência, muitas vezes arrogante, muitas vezes pretensioso, a mistura toda desses ingredientes, mas eu me sinto realizado, né, de ter sido a pessoa que contribuiu para o meu estado. Me orgulho disso porque eu valorizo mais o ser do que o ter. Então, porque você sendo, você fica imortalizado na história, É depois que verdade. você parte. E o tendo, você só teve, não contribuiu com mudanças nenhuma sociedade, então você é menos lembrado. Não é que você não seja lembrado, mas é muito pouco. E eu tenho Para mim, o certeza. senhor só tem um legado muito grande aqui no estado do Ceará. É o que eu vejo. Eu agradeço a vocês, sou muito feliz por isso e é muito motivador e compensador e de dizer que valeu a pena. Então, Show. com essas palavras de vocês, aí a gente enfatiza mais ainda dizer, valeu a pena. Show, mestre. Eu até me orgulho até de ter treinado com o senhor naquela época lá na Frei Mansueto. Acho que foi uma época É, muito boa que foi eu muito até boa hoje eu ali. comento, sempre comento, falo com o pessoal que foi uma. Até o Besquim também estava lá nessa época. E ali eu era uma capoeira que a gente saía de casa, pegava o ônibus aqui, às vezes. Quando eu voltava, eu já vinha com o pessoal tudo de ônibus, que era o pessoal aqui, o Pano, que o pessoal voltava Sei. no ônibus. E aí era todo dia, de segunda a sexta, eu achava muito. Eu adorava, porque todo dia eu estava aí. E o engraçado que eu me lembro, não sei se você se lembra, o senhor sempre me falava que não, o treino de vocês é de 8 às 9, de 7 às 8, é o pessoal que paga a academia, tá? Aquela história que você dizia, né? Mas eu sempre chegava mais cedo para o senhor deixar o treinar de 7 às 8 e de 8 às 9, que eu adorava treinar e eu queria pegar os dois treinos. Às vezes o senhor Sei. deixava, às vezes o senhor não deixava, né? Eu ficava ali, só na expectativa, esperando. Se ele deixar, eu vou. É, Eu achava muito bom ali. Mestre, vai estar só acabando aqui a live. Eu vou só, de novo, lhe chamar, só para a gente finalizar, só fazer as tá bom, considerações finais, porque está encerrando a 1 hora de live. Aí eu vou lhe tá chamar de bom. novo, para a gente concluir. O mestre Aramola Tranquilo, tinha uma pergunta aqui também para o senhor, mestre Aramola. tá bom. Mestre, quantas Fala, cordas cavalo. aí, Estamos mestre? aqui. Para aqui, avisar o pessoal aqui, mas o mestre lá, o Aramola, estava lhe perguntando quantos dos corda preta o senhor formou. Aquela mesma pergunta que eu tinha lhe feito, certo? Eu acho que está acho que uns 14, uma coisa assim. Não é É, muito todo não. mundo faz, Geralmente eu não conto não. todo mundo faz essa pergunta para o mestre, né? Quantos É. corda... Mas assim, só para olhar aquela que é a última pergunta que o contra-mestre Petróleo tinha feito aqui. Peraí. Mestre, o senhor já pensou em aposentadoria, deixando claro que esse não é o nosso desejo? Contra-mestre Petróleo. Eu penso na aposentadoria do lado econômico, né? Mas na capoeira é difícil de você se aposentar. É muito É. difícil. Eu posso parar, como eu estou freando, né? Algumas coisas, como eu já freiei, já não dou mais aula. Está diminuindo, né? Agora já, né? Você vai ralenteando, vai diminuindo, vai freando, né? Você vai freando e algumas coisas que não há necessidade também mais de fazer, também de forçar. Mestre Ferrinha aí, Mário, mestre Ferrinha aí. Mestre Ferrinha, gente boa. Pensa num capoeirista de mão cheia, muito bom. Muito bom Um aí. abraço aí, mestre Ferrinha. Eu queria só uma pergunta assim para o senhor me falasse. Se o senhor Ah. podia citar uma, eu sei que teve várias rodas boas que o senhor participou, mas assim teve uma, duas, ou seja, pode ter sido até três que o senhor assim ficou na sua história, uma roda boa assim, com astral, com jogo, que o senhor pode citar assim que o senhor tem uma assim, uma boa. Tem várias, né? Mas É, tem uma que Dandan, Rapaz, na minha época do Rio de Janeiro, eu tive muitas rodas boas. 83 a 86. Aí no Ceará, eu vou generalizar assim, na época da Frei Mansueto, as rodas eram fabulosas, entendeu? Até aquela lá fora, naquele espaço isso, lá pequenininho. fora e lá dentro. Lá fora era para chamar o cliente, lá fora era para chamar o cliente. Exatamente. Mas veja só, o espaço que vocês jogavam ali não era para todo mundo não, menino. Era Era pequenininha, eu deixei pequenininho, exatamente. Se você comparar com as rodas de hoje, lá embaixo ali. sem querer criticar negativamente, as rodas que você jogava ali era quase um beijando o outro, viu?
Não era para todo mundo se desenvolver ali, não. É verdade, isso é um fato interessante que o senhor citou agora, isso aí era mesmo, porque É, tinha aquele é, peitozinho ali, se a pessoa batesse ali, caía ali, se machucava. é, e E todo era mundo alto. ficava protegendo e a roda ficava bem pequenininha. A gente ficava a gente ficava nos batentes com o instrumento para dar mais espaço, É, mas o espaço que vocês jogavam, só habilidade, só com habilidade poderia jogar ali. Só com era habilidade. Se não tivesse habilidade, não dava para jogar, não. Era muito pequena a roda. pequena demais, não era bom demais ali. Lógico que a gente gostava Ali, mais lá dentro, né? A gente gostava lá dentro, mas o senhor disse que é, tinha fazia ali também, que era mexendo, né? e ali tinha salto também. O mestre Kim está E é aqui falando, o mestre Ferrinho também está falando aqui, que era muito bom. Aquelas rodas foram fantásticas. Se a gente verdade. tivesse filmado, se eu tivesse tido a ideia de ter filmado algumas rodas daquela para mostrar hoje, as pessoas iam ficar de boca aberta, porque aquela roda ali, meu irmão, 30, 40 pessoas ali fora, mais o público e o couro comendo, porque vocês não jogavam Angola, não. Não estou desmerecendo a Angola. Ali era São Bento Grande dentro. E salta de lá e salta de cá e pula. É, não, ali é memorável aquelas rodas. Show. Memorável. Pena que não teve filmação, foi filmadas, né? Aquelas rodas ali. Exatamente, é uma pena que nós. Era um dos erros quando o mestre Dieguinho perguntou aqui, viu, Diego? Era um dos erros que eu consertaria, era registrar o máximo Registrar, que é possível. importante. O máximo possível o trabalho feito no passado, porque faltou registro. A gente está aqui contando, mas seria interessante estar contando e passando a imagem. Aí que o negócio pegava, né? Fica Show, né? mais show de bola. É isso aí. Uma coisa também que eu achava legal também, que eram os shows que o senhor fazia também, tanto no Pirata, como eu citei uma vez também que o É, senhor fez um Réveillon maravilhoso lá no Hotel Praia das Fontes, que foi um palco montado numa lagoa lá, que a gente foi de barco. Quer dizer, a gente foi de exatamente. jangada, a gente foi de jangada, Jangada. até esse palco, até estava até molhado, escorregava, que o menino ia saltar escorregava, mas uma roda também, um show que o senhor fez ali também, esse show que o senhor fazia lá no Pirata. Maravilhoso, é. Era maravilhoso aquela época também. Tem só fazer essa última pergunta aqui do aluno do Peninha, que ele está lhe fazendo. É, Sou aluno do Peninha, né? Do Mestre sei. Peninha. O que você acha dessas coisas de apadrinhar grupo de pessoas que ainda não têm sequer uma formação? Como é o nome dele? Ele só tem, deixa eu ver só o perfil dele aqui, que ele não botou o nome, não. Ele só disse que era aluno do Mestre Peninha. Mas tem aqui, Gunga Capoeira, só tem dizendo Gunga Capoeira o perfil dele. Pois é. Então, meu querido, o que eu acho tem dois fatores. Apadrinhar não é tão ruim quando você vai dar uma assistência, até mesmo para o cara sozinho não botar uma corda de mestre. É uma proteção nesse sentido. Então você apadrinha e ele fica frequentando as suas aulas, ele fica participando, você fica participando da vida dele, dando cursos, orientando e educando, certo? Isso é um fator. Então, do apadrinhar. Eu sou contra do apadrinhar, é o cara já chegar e dando. Aí é diferente. Mas quando você tem por exemplo, você tem um estágio, aí vai passo a passo, fazendo com que aquele cara cresça, dando as Efetivamente, né? Exatamente, porque também é um risco de deixar ele só, porque ele deixando ele só, ele vai e faz da maneira que ele quer, aí fica pior. Eu só não sou a favor do apadrinhamento por dinheiro e de imediato. Mas, por exemplo, no Grupo Capoeira Brasil, a gente tem como é que se diz? O momento de estágio. E o momento de estágio depende. Por exemplo, tem um pingo lá do Recife, que é mestre, que deram corda de mestre para ele. Eu não posso mexer nisso, eu não tenho autoridade para mexer nisso. Mas só que no Grupo Capoeira Brasil, ele é estágio, ele é estagiário. E eu só vou oficializar quando eu achar que ele realmente está dentro dos padrões do grupo, está seguindo certinho a filosofia do grupo. Então Seguir os tem um. requisitos, né? Exatamente. Então tem um prazo. E nós estamos tendo um convívio. E esse convívio é que vai dizer.
sabe? Então as pessoas dizem, ah, mestre, pô, mas o cara é mestre, se filiou, ele já vai ser mestre, a preocupação é essa. Eu disse, não, meu irmão, eu não estou mexendo nisso aí, eu não posso mexer desse título. Então, com o tempo dentro do próprio grupo, você vai, né, ajeitando daqui, ajeitando dali, e a coisa, naturalmente, do que o cara ficar desgarrado e fazer o que está a fim de fazer. É o que acontece. Então, tem esses dois detalhes aí. É, o mestre Diego disse que era, o nome dele é professor Graúna, professor Graúna. Pois é, Graúna, né? Meu pensamento é esse. Obrigado por sua pergunta aí. Pronto, mestre. É, o instrutor Dinho perguntou, mestre, o senhor possui uma formação acadêmica? O instrutor Dinho lá de Maranguape. Não, Mestre, não possuo, formação não. da vida aí, né? Eu possuo, sim. Eu ganhei agora, recentemente, sou doutor do notório saber da cultura popular pela Universidade Estadual do Estado do Ceará. Eu tenho Show. uma formação acadêmica agora, né? Nesse Mestre, sentido. tu Agora, veio o título também de mestre da cultura também, foi já depois? exatamente. É isso aí. Eu E, sou doutor do notório saber da cultura popular, do notório saber, que justamente é isso a é vida. uma formação Então, isso é uma acadêmica, né? formação que é formação acadêmica. Pronto. Ah, mais que respondida. Reconhecida. Reconhecida pela Isso. UES. Show. Mestre, eu queria agradecer, certo, mestre, aí, essa live aí, o pessoal aí também que acompanhou, né, e fez as perguntas, e eu sou muito grato ao senhor, tanto pelo aprendizado que eu tive como senhor, e só tenho a agradecer e dizer a palavra gratidão, mestre. Obrigado. Eu também agradeço a todos vocês, repetindo o que eu falei na conversa que eu tive com a Tereza Veras e mais uma vez com você. Eu estou sempre enfatizando para as pessoas saberem o que eu penso. Eu sou grato a todos os meus alunos, sou grato a todas as pessoas que, de uma certa forma, direta ou indiretamente, participaram da minha vida na construção do personagem, Mestre Paulão, e também na formação que a capoeira me deu como pessoa, do Paulo Salles Neto. Então tem esses dois fatores aí. Então eu sou grato a todos. A gente não se faz só. Talvez eu tenha esquecido por um tempo isso, que com a maturidade é que dá. Eu sou grato a todos vocês, sabe? Sem vocês eu não existiria. E assim. Eu agradeço a você a oportunidade que você me dá de estar aqui com você, a gente batendo esse papo. É sempre bem-vindo. Eu espero que tenha sido do agrado da plateia que aí estavam com no sofá com as pipocas, sem Coca-Cola, porque eu não aconselho Coca-Cola. Tá bom? Um abraço, Dandão. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. E eu tenho aqui o DVD do curso que o senhor ministrou aqui, viu? Aqui, aquele curso Tá aquele bom. curso que eu ministrou, beleza? Aí eu E quero mais uma vez depois eu aí, quero uma cópia. Ah, na hora, Dandão, deixa eu te pedir aqui uma coisa. Eu vou te ah, falar aqui no live. Eu vou te mandar uma foto do Gelon. Faz um cartaz para mim, eu vou te botar os dados. Tu poderia fazer? nossa, mas o senhor manda lá no zap lá que a gente conversa direitinho lá, Eu vou tranquilo, mandar no beleza? zap lá os dados e você faz para mim, tá bom? Obrigado. E se o pessoal quiser acompanhar a live, vai estar no YouTube aí, viu, galera? Depois aí, ó, esse bate-papo com o mestre Paulão. Valeu, mestre. Valeu. Muito Um obrigado. abraço. Fiquem em casa, Abraço. fiquem em casa, fiquem em Fica casa. em Lave as paz. mãos. Fica em paz. Lave as mãos, Isso. use a máscara. E um chazinho de limão com gengibre e alho todos os dias. Um Isso é bom. abraço. Um abraço, mestre. Fica com Valeu, Deus. valeu. Valeu, Danão. Você também.